Oi, gente! Meu nome é Jéssica Rosanelli, sou psicóloga e seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu podcast. Aqui eu falo sobre relacionamentos e autoestima e assuntos que de fato vão ajudar você a se tornar uma pessoa melhor emocionalmente, porque a nossa mente ela também precisa de cuidados. E no episódio de hoje, o tema é sobre você não precisar dar conta de tudo. Quantas vezes no dia, na semana, no mês, você se pega se cobrando que precisa fazer isso, que precisa trabalhar cada vez mais, que precisa abraçar o mundo, e aí você também percebe que você não consegue dar conta de tudo, o tempo todo. E o que eu quero é que você saia daqui entendendo que você não precisa dar conta de tudo e controlar tudo. Então eu quero começar com um trecho de um livro, o nome é Comer, Rezar e Amar. Você já deve até ter ouvido falar também desse filme, então lá vai, só para você entender aí sobre essa questão do controle, né? Tem uma parte que a Elizabeth, ela fala assim, olha, por favor, não me chame de controladora. Aí ele fala, mas você é controladora. Fale a verdade. Ninguém nunca disse isso pra você antes? Aí ela pega e fala assim, tudo bem, acho que provavelmente você tem razão. Talvez eu tenha mesmo a mania de querer controlar tudo. Eu só acho estranho você ter reparado, porque eu não acho que isso seja óbvio pra quem vê de fora. Quero dizer, aposto que a maioria das pessoas não consegue ver esse problema na primeira vez em que olha para mim. E aí, você já entende aí onde que esse podcast vai dar, qual que é a finalidade dele, né? Porque a Elizabeth, ela era uma mulher que ela tinha uma vida, vamos dizer assim, perfeita. Ela morava numa casa boa, ela tinha um marido que gostava muito dela, que era apaixonado, tinha uma carreira de sucesso, tudo parecia muito perfeito. Mas mesmo assim, a Elizabeth, ela se sentia triste, um pouco perdida. Até que ela não aguentou, pediu o divórcio, ela tentou até um novo relacionamento, acabou não dando certo, ela entrou em depressão e aí depois ela tomou uma decisão. Ela acabou deixando tudo para trás, ela ganhou a estrada aí, caiu no mundo afora e foi assim que ela desistiu de controlar a vida e apostar no inesperado, que o que um perfil de um controlador talvez ele jamais pense em fazer é ter as coisas inesperadas, né? Então, como a Elizabeth, muitas pessoas acreditam e essa questão de ser controladora não parece tão óbvia para os outros, né? Porque elas acham que elas não se enquadram. E aí elas não se reconhecem dessa maneira também. Então, se elas não se reconhecem, elas não veem uma maneira ou uma razão para mudar. Até porque para mudar é preciso sair da zona de conforto. Então, você vai ver que no discorrer aí do episódio, eu vou te ensinar várias formas de você sair desse controle, de você não querer dar conta de tudo, porque você vai ver que isso prejudica a sua vida, né? Faz com que você deixe aí de viver coisas inesperadas que talvez sejam muito boas, porque a nossa vida, ela não é um jogo onde o controle vai ficar ali o tempo todo em suas mãos, mas a gente precisa entender que a gente pode confiar independente se as coisas darem certo ou não. Então, quando a gente consegue entender esse comando, eu garanto para você que a nossa vida ela vai ficar muito mais equilibrada. Então, vamos lá. Uma das coisas principais, assim, já vai pensando se você realmente é uma pessoa controladora, se você realmente quer dar conta de tudo. Então, você precisa saber que você tem que sempre estar atenta à sua vida. Às vezes, você tá aí, né, dando conta de tudo sim, só que vai chegar um momento que você vai cansar. E aí, muitas pessoas só percebem quando elas estão já na fase do cansaço, quando nota que a saúde ela tá ameaçada, porque essas pessoas querem ter totalmente o controle sobre todas as coisas. Mas quando o cansaço ele chega de uma forma ali que ameaça a sua saúde mental, quando ele vem de uma vez,
você acaba tendo ali o esgotamento emocional e até mesmo desenvolvendo problemas de saúde. Não digo só emocional, mas também na questão fisiológica, você também pode desenvolver problemas assim. Então, uma pessoa que sempre quer estar no controle de tudo, é como se ela fosse um polvo, sabe? Onde ela vai ali intermediando todas as relações com os seus tentáculos, e aí ela tem tempo para tudo, ela tem tempo para todos. Ela deixa de ter um tempo para a pessoa mais importante, que é ela mesma. E isso acontece porque muitos de nós crescemos escutando, lendo, vendo que a gente deve assumir o controle da nossa vida. Só que, até que ponto? Eu entendo que sim, nós temos que ter o controle sobre as coisas que a gente faz, mas também a gente tem que ser flexível. Então, quando não sai do jeito que a gente quer, enfim, as coisas que a gente está realizando não saem exatamente ali do jeitinho que a gente estava esperando, a gente tem que ter essa maturidade, esse manejo, essa flexibilidade, vamos dizer assim. Porque você precisa compreender que naquele dia você não conseguiu dar conta de tudo, que o que você fez estava ao seu alcance e que você não precisa se cobrar ou se culpar por não ter feito. E aí não ir só colocando mais tarefas e muitas das vezes realizando coisas que não são suas, né? Não é necessário levar à risca demais a questão de ter o controle total. O problema do controle, o exagero, porque às vezes você vai pensar assim, nossa, Jéssica, mas você tá falando que a gente não pode dar conta de tudo, mas aí você fala que a gente precisa ter o controle? Sim, tem que ter o controle, mas é na forma de você dosar essa questão de você controlar, porque tudo que é exagero vai ter ali uma consequência. Tá em acreditar na ilusão de que você pode dominar tudo. Eu dou conta de tudo. Porque lá na frente, isso vai te proporcionar sofrimento. Porque nem tudo vai depender de você. E aí um outro fator são as pessoas que programam ali a sua vida como uma conta ali de matemática. Tem que ser exatamente exato, não pode ter erro. E aí o risco de frustração, quando algo não sai exatamente do jeito que a pessoa planejou, a frustração dessa pessoa vai ficar 1000 vezes pior. Além da pessoa tirar a capacidade que ela tem de se surpreender com caminhos diferentes, ela pensa que a todo momento ela tem que ficar ali no controle. Igual quando você vai viajar com uma pessoa controladora, que tem que sair exatamente tudo como foi planejado, e aí você fica ali tenso também, porque você tem que fazer exatamente do jeito que a pessoa fala, que tem que ser. Se você come alguma coisa que não estava ali no script da viagem, nossa, já é o fim para aquela pessoa. Então tá no exagero de controlar, isso não pode acontecer. As pessoas, elas acabam carregando essa falsa ilusão de que é capaz de abraçar e tomar conta de todas as áreas da sua vida. E também elas acham que está no direito de controlar o rumo de quem vive ao lado dessa pessoa. Eu repito, a nossa vida ela não é um jogo em que temos que passar todas as fases. Vai ter fases que serão mais difíceis, sim. Terá aquelas fases que nem sempre a gente vai conseguir passar, mas vai ter aquelas fases que a gente vai cumprir tranquilamente. Mas a gente tem que ser flexível. Então, o objetivo desse podcast é propor realmente uma mudança de hábito aí na sua vida, para você sair desse controle que te consome, que te deixa esgotada, cansada. Às vezes você até pensa em sumir, né? Fazer você sair dessa vida aí de estar sempre no controle e tentando abraçar o mundo. Eu quero te mostrar que você pode sim ter uma vida muito mais equilibrada, flexível, mais relax aí, que você consiga manter a porta da sua vida aberta para as novas possibilidades e largar essa falta de ilusão de dar conta de tudo. Eu vou aproveitar o gancho e dizer que eu tenho um curso sobre desenvolvimento pessoal onde você aprende sobre quem você é. Você aprende a interpretar as pessoas, manter distância daquelas que só lhe causam mal. Então, para dizer assim, logo lá no primeiro módulo, eu dou uma aula sobre as nossas personalidades e suas características. E aí encaixa perfeitamente aí com um pouco do perfil de uma pessoa controladora. Porque uma pessoa que é assim, ela tende a ser um perfil mais perfeccionista, onde ela não pode errar, ela tem que fazer tudo certo, ela fica naquela autocobrança consigo mesma. Então, as pessoas desse perfil, elas vivem em busca do que julga ser a perfeição
como quem procura um tesouro aí atrás do arco-íris. Mesmo que jamais elas podem alcançá-lo, elas estão sempre ali em procura dessa perfeição. Então a pessoa ela fica tão vigilante que ela não se permite desviar os olhos dos seus objetivos. Ela tem a sensação de que basta ela fechar os olhos um pouquinho para dar uma cochilada, pronto, vai dar tudo errado. Então lá nesse meu curso eu aprofundo sobre esses tipos de perfis, dou várias aulas sobre como você pode evoluir e deixar padrões de comportamentos que você tinha, né, que você tem e você pode mudar. E aí a pessoa mais perfeccionista, controladora, ela acha que ela é a única ali que sabe gerenciar tudo. Então, enquanto uma pessoa assim não tomar consciência de que isso prejudica a sua vida, ela vai continuar nesse desgaste, porque ela está sempre ali em um estado de alerta. É como se você deitasse para dormir, mas você não consegue descansar. Então eu fiz um gancho só para você entender que é possível sim se aprofundar mais nas questões de descobrir quem você é, mapear ali sua personalidade, ver os pontos de melhorias que você pode executar e, consequentemente, consegue se desenvolver em outras áreas da sua vida. Então, se você quer mudar, se tornar uma pessoa mais confiante, autoestima elevada, ter mais esse equilíbrio emocional, eu te convido a entrar no curso que pode te ajudar a mudar de vez. Então, se você quiser saber um pouco mais, é só você ir lá no meu Instagram e clicar no link da bio que você vai ter todas as informações. E aí, dando sequência, antes de você pensar no controle também como um obstáculo que te impede de chegar bem mais longe, é importante lembrar que ele tem ali a sua serventia. Então, você se posicionar diante das coisas que acontecem, que pode modificar o nosso dia, né? Seja algo ruim. Só que sem aquela rigidez, sabe? De você ficar pensando, poxa, isso não poderia ter dado errado, sem que você fique se culpando. Então você precisa entender que você também tem limites e que você também deve respeitar eles. O controle, ele pode estar presente, como eu te disse, mas que ele não seja exagerado, ao ponto de afetar as áreas aí da sua vida, principalmente a sua saúde e os seus relacionamentos, tanto interpessoais como os relacionamentos amorosos. E aí vamos falar um pouco dessa diferença da pessoa controladora em excesso e da pessoa que controla ali, mas que ela pratica isso de uma forma saudável. Então, um controlador excessivo, ele nunca relaxa, ele não descansa, dorme mal, está sempre de mau humor, sabe, os músculos aqui do pescoço fica tenso, a pressão arterial muda, a respiração também ela modifica, a pessoa ela fica mais ansiosa, às vezes o batimento cardíaco muda, comando, né, naquela ânsia de encontrar os remos para voltar ao lugar conhecido. E aí com isso você sente raiva, tem explosões de agressividade às vezes e que acaba respingando em que está por perto, né? E assim fica difícil. Então, enquanto a pessoa que controla a sua vida de forma saudável, ela está num barco, a tempestade pode vir, mas ela permanece calma. Ela entende que às vezes ela tem que deixar isso passar, porque não tem como ela controlar se vai chover ou não. Então ela sabe disso, ela sabe ali o limite dela. Então ela sabe que às vezes ela não vai poder fazer mais nada naquele momento, que ela só tem que esperar. E uma pessoa que quer dar conta de tudo, na maioria das vezes, ela nutre o desejo ali sincero de garantir também o bem-estar de quem está do lado dela. Então a pessoa quer de verdade o melhor para os outros, mas ela acaba sufocando e invadindo o espaço ali alheio e muitas das vezes ela nem percebe quando ela faz isso. Se você sente que é assim, tente manejar um pouco mais esse excesso de autoridade que você tem. Coloca aí um pouco mais de humildade na sua vida. Tenta confiar um pouco mais no outro. Esse dar conta de tudo também pode ser um sinal de que você precisa confiar nas pessoas quando elas tiverem que fazer algo que você faz. Delegar funções, né? Delegar ali as coisas que você gostaria que as outras pessoas fizessem, só que aí você acha que essas pessoas não vão conseguir e aí você toma mais uma vez isso para você. Uma outra questão, para você também investigar mais a sensação de controle. Então você precisa observar com que frequência você tem pensado aí sobre a maneira de controlar
os resultados sobre os quais você não tem poder algum, né? Até que ponto isso fica na sua mente? Por exemplo, eu tenho que controlar isso. É uma coisa que não dá para controlar, mas você fica tentando achar algum jeito de estar no controle da situação. Eu falo que é uma espécie de pensamento mágico, né? Que é quando você acredita que você só vai estar seguro no trânsito com as mãos no volante, que você só tem chances de ganhar na Mega Sena se você escolher os seus números. É como se só você fosse capaz de controlar se você fizer do seu jeito. Se você fizer de outro jeito, não vai dar certo. Se a outra pessoa te ensinar de outra forma, não vai dar certo. Uma coisa que eu acho super válida falar é que a gente precisa aceitar a nossa realidade. Eu falo que é o passo mais assim, certo, para tomar as nossas decisões. Então, nós controlamos claramente as nossas decisões. A gente consegue decidir se vamos viajar ou não, se vamos casar ou não, se vamos aceitar um emprego ou se temos que levar um casaco de frio. Só que, no entanto, nós não temos nenhum controle sobre se a agência lá da viagem vai mudar o nosso pacote ou não, se o nosso relacionamento vai ser mil maravilhas, ou se o chefe que a gente começar lá a trabalhar, ele vai começar a ser mais explosivo, mais calmo, ou se no lugar que eu for, eu vi lá que tava marcando frio, mas eu não vou ter o controle daquele tempo, entende? No fim das contas, o nosso sucesso, o nosso fracasso vai ser ali uma combinação das nossas próprias ações e do efeito que o ambiente ali proporcionou. Então, por isso que eu falo que reconhecer que nós não somos donos da verdade faz com que a gente dance ali conforme a música dos acontecimentos. E o melhor jeito de fugir aí dessa questão da armadilha, da ilusão de controle, é a gente dançar conforme a música, é reconhecer que a gente não é dono da verdade. E aí, essa questão, né? Mas tem a questão da ilusão, do controle. Ela tem um ponto positivo, porque faz com que a gente também acredite nas nossas capacidades, nas nossas habilidades. Aí ela faz ter aquele efeito, sabe, de motivação, de que não, eu consigo, né, aquela confiança. Só que à medida que ela vai te jogando para fora da realidade, que você passa a valorizar apenas o que parte aí de você, você acaba deixando se embriagar com aquela sensação de poder, de poder e acreditar que será sempre possível ali manipular e influenciar o futuro. E aí é que mora um grande perigo, porque quando a nossa percepção da realidade ela é afetada, a gente corre o risco de perder o controle de vez. Então só toma cuidado com essa questão, tá? E uma das melhores maneiras de romper isso é se a gente delegar as nossas responsabilidades, ver ali o que a gente pode delegar, o que a gente pode fazer naquele dia, mesmo para que isso seja necessário você instruir outras pessoas ou agir de uma outra forma, mas a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo. Para ir finalizando esse podcast, espero que você já tenha tido vários insights do que você pode fazer. Se você é uma pessoa controladora, você já pode ir colocando isso em prática. Uma outra sugestão é que talvez você precise ter uma conversa ali com você, sabe? Você pode começar com algumas perguntas simples, né? Por exemplo, olha, qual que é a necessidade que você tem que manter? Por que você tem que manter esse controle o tempo todo? Por que você tem que ficar afirmando isso para você de que eu tenho que estar no controle? Eu tenho que estar no controle. Qual que é o custo desse comportamento para você? O que ele está acontecendo com você tanto mentalmente ali, emocionalmente e fisiologicamente? Quais que são os sintomas que você está tendo? Será que você está tendo prazer no que você faz? Sobre esse dar conta de tudo, o que te dá prazer fazer? Pode não ser uma tarefa tão fácil, mas eu te garanto que vale a pena você pensar sobre isso. Então, se você se identificou com esse perfil de uma pessoa mais controladora, talvez seja o momento de você parar, pensar e afirmar para você, olha, eu não dou conta de tudo, vou viver um dia de cada vez, vou fazer ali o que eu posso, se está no meu limite eu faço, se não está eu não faço, vou observar se eu também tento colocar esse meu posicionamento em cima das outras pessoas. E reserve algumas horas do dia para você fazer o que você gosta. Se você tem marido, curta o seu marido. Se você tem filhos, curta esse momento. Não tente controlar esses tempos também, tá? Esses tempos que você está com outra pessoa. Controle aí o seu próprio pensamento.
né? Que é uma tarefa também, não é tão fácil, mas ela é possível. O resto, aí você vai acabar perdendo o seu tempo, porque a gente não consegue controlar tudo e muito menos abraçar o mundo. Se concentre em viver um dia de cada vez. Talvez esse seja a grande virada de chave aí para você se libertar das amarras do controle. E eu garanto para você que você vai viver uma vida muito mais leve quando você não tenta controlar você e as outras pessoas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.